Sabe por que essa situação, esse lugar tá ficando insuportável pra você? Porque já passou a hora de você sair daí e você ainda continua aí, fazendo as mesmas coisas, nos mesmos ambientes, com os mesmos pensamentos. Vou te contar uma história particular minha. Durante muito tempo eu morei num bairro do qual eu detestava morar naquele bairro. Mas o fato é que eu morria de medo de sair de lá. Então eu também não tomava nenhuma atitude prática para sair daquele ambiente. Porque muitas vezes o medo da mudança faz a gente ficar em ambientes dos quais a gente não deveria mais estar. E Deus, ele diz pra gente: sai daí, vai para outro lugar, mas muitas vezes a gente permanece naquele mesmo lugar porque a gente tem medo da mudança. Muitas vezes a gente está acostumado a ficar ali na zona de conforto, por mais desconfortável que seja essa zona de conforto. E a gente se permite estar em relacionamentos dos quais a gente não é bem tratado, a gente se permite estar em ambientes dos quais não nos agrega em nada. A gente se permite viver uma vida, mais ou menos, uma vida onde a gente não é verdadeiramente feliz, onde a gente fica esperando a validação das outras pessoas, uma vida onde a gente se esquece do verdadeiro significado de a gente estar aqui nesse planeta, nesse mundo, que é evoluir, que é nos tornarmos pessoas melhores. Então essa situação, saiba que ela vai ficar cada vez mais insuportável mesmo, para que você tenha uma atitude, para que você tenha uma ação e que você se transforme. Porque muitas vezes a gente precisa da dor, muitas vezes a gente precisa sofrer para querer verdadeiramente mudar. Quando a dor vem e a gente começa a sofrer, muitas vezes a gente começa a tomar atitudes diferentes. Mas enquanto não dói o suficiente, quantas e quantas vezes a gente permanece naquele mesmo lugar, naquele mesmo ambiente, com as mesmas pessoas, com o mesmo tipo de pensamento, até que então vem uma dor, vem algo muito forte, vem algo que mexe verdadeiramente com as nossas emoções, que a gente vê que não tem saída, que a gente vai ter que tomar uma atitude diferente, e aí a gente começa a se posicionar com relação a isso. Durante muito tempo eu quis ter uma vida diferente, eu quis viver coisas diferentes, mas eu permanecia no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, sempre com as pessoas se lamentando, sempre as pessoas dizendo o quanto a vida era difícil, o quanto é tão difícil viver aqui nesse planeta, o quanto elas estavam passando por dificuldades. Eu nunca vi essas pessoas buscando algo melhor, só vi essas pessoas reclamando e dizendo que era muito difícil, que era complicado, que se relacionar com as outras pessoas era complicado, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento de namoro, que trabalho era um sacrifício, ou que não gostavam de trabalhar, só trabalhavam por uma obrigação. E o fato é que eu queria trabalhar com algo que eu gostasse, com algo que verdadeiramente eu sentisse tocar no meu coração. Eu tinha muita vontade de ter uma vida diferente, mas eu permitia ser influenciada por aqueles lugares. E por mais que às vezes a gente não queira reconhecer, por mais que às vezes a gente não queira abrir mão das pessoas, o fato é que a gente é o tempo todo influenciado pelas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente não vai sair do lugar muitas vezes se a gente não sair desse ambiente, se a gente não sair dessa relação, se a gente continuar permitindo que as pessoas nos tratem de determinada forma, se a gente não reconhecer o nosso próprio valor. Então, cada vez sim vai ficar mais insuportável, porque se não fosse desconforto, muitas vezes você vai ficar aí paralisado nesse mesmo lugar. Então é preciso vir a algo para te causar essa dor, para te causar esse desconforto e você sair desse lugar. Teve até uma palestra que eu assisti há um tempo atrás aqui no YouTube, em que o palestrante falava que tinha um cachorro chorando e alguém perguntava: mas por que esse cachorro está chorando? Aí o palestrante falava: porque tem pregos embaixo desse cachorro. E por que ele não sai desse lugar? E então o palestrante falava: ele não sai daí porque ainda não doeu o suficiente. Então muitas vezes ainda não doeu o suficiente pra gente mudar. E quantas vezes a gente é assim, a gente fica esperando realmente não aguentar mais, não dar mais conta pra gente começar a nossa transformação, quando as coisas poderiam ser tão mais tranquilas, tão mais leves. Mas a gente fica esperando realmente não dar mais, a gente não aguentar mais aquela situação. Quantas vezes a gente pode não cuidar da nossa alimentação e aí lá na frente vem uma doença, vem uma dificuldade e aí a gente diz: poxa, mas eu sou uma pessoa tão boa. Você é uma pessoa tão boa, mas tantas vezes você não cuidou do seu corpo. Então será que você é tão boa assim para você também? Porque às vezes você até é uma boa pessoa para as outras pessoas, mas você não é para si. E se você é uma boa pessoa para as outras pessoas, mas você não é uma boa pessoa para você, você só é uma pessoa boazinha, você não é uma pessoa verdadeiramente boa. Porque para você ser uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda as outras pessoas, você também se ajuda. Porque quantos de nós muitas vezes queremos ajudar outra pessoa quando não temos nem condições de nos ajudarmos?
quando não estamos fazendo nem pela gente. Eu já fui muito essa pessoa e você ainda é essa pessoa? É muito bom, é muito digno, é muito justo a gente ajudar as outras pessoas, a gente fazer tudo aquilo que tiver ao nosso alcance para ajudar os outros. Mas em primeiro lugar a gente precisa se ajudar, porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue ajudar a outra pessoa. E eu demorei a entender isso, e talvez você demore também. Às vezes, por exemplo, você está dentro de um lar, dentro da sua casa, sua mãe, seu pai, seus irmãos, eles não estão nem aí para você muitas vezes, ou eles não acreditam no seu potencial, ou eles te maltratam, ou eles te diminuem, ou eles não acreditam nos seus sonhos. E você permanece aí, você permanece nesse lugar porque você quer estar com o bando, você quer pertencer. Só que esse pertencimento, ele não te leva para frente. Esse tipo de pertencimento é um pertencimento que você fica lá para honrar as pessoas na dor. Você quer muitas vezes repetir o ciclo que a sua mãe, que o seu pai, que os seus antepassados viveram. E você não tem coragem de olhar para frente e viver uma vida diferente. Porque se você viver uma vida diferente, como você vai ser? Será que você ainda vai poder se conectar com as pessoas das quais você está conectado hoje? Ou conectada? Talvez não. Porque muitas vezes expandir significa abrir mão de pessoas que são importantes pra gente. Abrir mão de pessoas que não querem seguir uma vida espiritual junto com a gente. Às vezes a pessoa quer ficar lá todo final de semana indo pro bar, enchendo a cara, só pensando em diversão, achando que não existe uma vida além daqui, quando na verdade existe. E aí as pessoas que você mantém na sua vida, muitas vezes elas não têm um propósito alinhado com aquilo que você quer pra sua vida também. Mas você fica nesse lugar e ele vai se tornando insuportável. E cada vez mais vai ficando mais difícil. Até que você vai sofrer tanto, espero que não seja o seu caso, e você toma a consciência de que você precisa fazer diferente. Que você precisa ter novas atitudes. Porque as coisas só vão mudar verdadeiramente quando você for uma pessoa diferente. Muitas vezes a gente fica esperando a mudança, seja do governo, seja das outras pessoas. Mas a verdadeira mudança, ela começa dentro de você. Não é da outra pessoa. Não é você esperando a outra pessoa ter uma atitude diferente com você. Não é você querendo mudar ou moldar a outra pessoa para de acordo com aquilo que você acredita, mas é você confiando, é você tendo a clareza e a certeza daquilo que você quer para você. Quantas e quantas vezes a gente quer convencer a outra pessoa de que a gente tá certo, de que a gente tem a razão? Agora me diz, pra que convencer as outras pessoas? Talvez esse convencer as outras pessoas seja no fundo porque muitas vezes a gente não acredita naquilo que a gente tá dizendo e a gente quer mais alguém para falar aquilo, para repetir aquilo, para que a gente passe a acreditar naquilo. Porque se você vê algo, se você tem clareza de algo, se você sente isso no seu coração, se Deus te mostrou isso, então você precisa seguir aquilo que Deus te mostrou. Mas muitas vezes você tem medo. E o medo, ele te paralisa. O medo, ele não te faz avançar. Mas o fato de você ter medo de você não paralisar é que tornou as coisas tão difíceis, porque o ambiente, ele, ao mesmo tempo, ele vai querendo te expulsar dali. Porque no fundo você já viu algo diferente, você já enxergou algo diferente, mas você permanece ali naquele mesmo lugar. E por mais que você não fale, a sua energia agora ela tá um pouco diferente. E as pessoas, elas também sentem que a sua energia ela tá diferente. Então tem ambientes que você vai chegar e você não vai se sentir mais tão bem naquele ambiente, porque a sua energia não tá mais compatível com aquele lugar. E podem ter pessoas que você adora lá. Eu já frequentei, por exemplo, por um tempo uma igreja da qual eu gostava muito das pessoas lá, mas a visão de mundo deles com relação a Deus não era a forma que eu enxergava Deus. Não tinha nada a ver com o que eu pensava sobre quem é Deus. Porque Deus para mim não é um ser que fica lá julgando todos os nossos atos e dizendo você fez certo, você fez errado. E não é assim, não é assado. Não, não é assim. Deus não fica lá em cima julgando você cada ato seu, ou querendo te castigar, ou achando que você é um pecador. Na verdade, Deus colocou o livre-arbítrio pra gente, Ele colocou as leis, e aí, se a gente fere essas leis, se a gente não respeita essas leis, a gente vai arcar com as consequências de não ter seguido essas leis. Assim como a gente tem as leis aqui humanas. Olha, se o sinal estiver fechado pro carro, você não pode passar no sinal vermelho, porque se você passar, acontece X, Y ou Z. Olha, tem a lei da gravidade, se você pular esse prédio, então Deus apenas colocou as leis. E se a gente seguir a retidão, se a gente seguir o caminho de Deus com amor, com felicidade, com alegria, a gente vai ter paz.
Mas se a gente quiser ficar pensando apenas nas coisas do mundo e achando que as coisas do mundo elas vão nos preencher, muitas vezes a gente só vai sofrer. Porque sim, é muito bom ter uma casa, ter um carro, ter pessoas na nossa vida, ter comida na geladeira, são coisas importantes e algumas dessas são essenciais. Mas a vida não se resume só a isso. Tanto é que quantas vezes quando a gente conquista uma coisa, passam uns 2, 3 meses, aquilo dali já se torna um tanto quanto insignificante pra gente. Porque verdadeiramente não é isso que nos preenche, não é isso que preenche o nosso espírito. Então sim, as coisas daqui materiais são muito boas. E sim, é muito bom ter dinheiro. Mas se você fica preso apenas a isso, você ainda se sente vazio. Você pode observar quantas e quantas pessoas têm muito dinheiro e essas pessoas estão passando por dificuldade, depressão, ansiedade, entre outros problemas. E com isso aqui eu não estou te dizendo para você ignorar a sua vida financeira. Eu não estou dizendo para você ignorar as coisas materiais ou fingir que você não se importa com isso. Deus colocou essas coisas aqui para que a gente usufrua dessas coisas. E não há nada de errado em querer usufruir dessas coisas e ter essas coisas. O problema muitas vezes é o apego que a gente tem a essas coisas enquanto a gente se esquece da nossa vida espiritual. Quando você vai tomar a decisão de sair desse ambiente que não está mais te fazendo bem, de sair dessa situação que não está mais te fazendo bem, se você não tem talvez condições financeiras hoje, por exemplo, de sair desse ambiente, de sair dessa situação que está insuportável para você, o que é que você pode fazer? Trace um plano. O que é que você pode fazer de diferente para que você consiga expandir mais a sua mente, para que você consiga alcançar novas coisas na sua vida que façam sentido? Deus não nos fez para sofrer. Deus não nos fez para que a gente ficasse aqui pagando pecados. Deus nos fez para que sejamos felizes, para que ajudemos uns aos outros, para que a gente expanda a nossa consciência, para que nos tornemos pessoas cada vez melhores. Às vezes a gente até pode achar que a gente está aqui para sofrer. A gente pode achar que a vida é difícil, que trabalhar é ruim, que trabalhar é um castigo, mas não é. Se você fizer com amor, se você fizer aquilo que você gosta, isso não é sacrifício, isso é um prazer, isso é uma diversão. Mas você precisa ter discernimento, você precisa buscar mais sabedoria. Uma das coisas hoje que eu faço atualmente para buscar sabedoria é ler a Bíblia. Lendo a gente encontra tantos ensinamentos, tanta sabedoria que durante muito tempo eu tive um certo preconceito de ler a Bíblia, porque às vezes a gente escuta algumas pessoas falando sobre a Bíblia e elas te falam de uma forma que não dá vontade de você ler, não dá vontade de você olhar para a Bíblia. Mas que a gente possa ser influenciados positivamente pelas pessoas e não negativamente. Que a gente se permita olhar com os nossos próprios olhos muitas vezes e não apenas baseado naquilo que outras pessoas estão nos dizendo. Que a gente tenha o discernimento de observar e analisar as situações. E que a nossa vida possa ser uma realização daquilo que Deus quer que seja. E não simplesmente que a gente fique na corrida dos ratos, sempre atrás de algo novo, sempre atrás de algo diferente. Nunca gratos por aquilo que já temos. Se hoje está tão insuportável assim para você, busque em primeiro lugar essa conexão com Deus, essa conexão com a espiritualidade. Peça discernimento, peça sinais, peça aconselhamentos. Seja através de sonhos, seja através de alguém que vai te dizer algo, essa mensagem, essa confirmação vai chegar até você. Eu espero que esse vídeo tenha te feito refletir a respeito de Deus, a respeito dessa situação que você está passando e a respeito das decisões que você precisa tomar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!